Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje vamos falar sobre a diferença de um acontecimento e a nossa interpretação desse acontecimento, tá? Muitas vezes a gente cria expectativas relacionadas a várias situações, a vários acontecimentos, sendo que muitas vezes ficamos frustrados quando criamos expectativas, frustrados em relação ao resultado, em relação à atitude de alguém, em relação ao resultado de uma situação que a gente esperava algo e talvez aconteceu outra coisa. Então, existe duas diferenças entre o que realmente é o acontecimento e a minha interpretação do acontecimento. Temos que deixar isso bem claro na nossa mente para entendermos que toda vez que criarmos expectativas sobre uma situação, sobre alguém, há uma grande chance de ocorrer uma frustração. Por quê? Expectativa demanda que outra pessoa, outras pessoas, uma situação que envolve também outras pessoas, vão agir de acordo com o nosso julgamento pessoal, de acordo com as nossas crenças positivas e as nossas crenças negativas. Quando algo não sai de acordo com o nosso pensamento ou de acordo com a nossa crença positiva ou negativa, vem a frustração, vem a tristeza porque fulano não agiu como eu queria. Vem a tristeza porque o meu chefe não me valorizou como deveria. Vem a tristeza porque eu não consegui o aumento que eu deveria receber. Isso tudo é expectativa, isso tudo é minha interpretação sobre um acontecimento, sobre o fato. O fato vai ser um fato. A forma como eu interpreto é outro fator. Muitas vezes uma situação pode ser caótica para mim, para outra pessoa pode ser algo bem simples, porque é uma visão de mundo. E o que determina isso? A forma que cada um pensa, sente, age, as suas crenças positivas, as suas crenças negativas, se a pessoa tem alguns pensamentos que a limitam, ela vai tender a ir para o lado mais negativo da interpretação, quanto aquela pessoa que é mais otimista, que tem crenças mais positivas. Então vamos hoje refletir um pouco sobre isso, sobre todas as vezes que vocês, nós criamos expectativas sobre diversos acontecimentos, situações, pessoas e confundimos a diferença entre o que realmente é o acontecimento, o que realmente é a minha interpretação do acontecimento. Exemplo, o acontecimento fui mandado embora do emprego. Um exemplo. É fato, você foi mandado embora do teu emprego. Um exemplo. Como você vai se sentir perante a isso é a sua interpretação do fato, do acontecimento. É natural do ser humano tender a ir para o lado negativo, para o caos, tudo tende à entropia naturalmente. Por isso que é importante a gente estar sempre vigiando os nossos pensamentos. E o que eu falo de vigiar é vigiar literalmente. É estar o tempo todo, sempre que lembrar, sempre que possível, parando para refletir o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, por que eu estou agindo de determinada forma. Isso é bastante importante para a gente ficar consciente do momento presente e perceber aquilo que você está sentindo, pensando e também definir se você quer continuar pensando ou sentindo dessa determinada maneira. Assim, devagar, vocês vão conseguindo ir separando a sua interpretação do fato do que é o fato propriamente dito. Perdi o emprego? Ok. Posso ficar triste? Posso sofrer com isso? Posso começar a me lamentar, fazer uma lista de coisas por que me demitiram? Ou posso simplesmente entender, ok, fui demitido, como eu posso fazer para conseguir um outro emprego? Como eu posso fazer para ser melhor e talvez não cometer alguns erros que eu acho que pode estar relacionado com a minha demissão? Você pode o tempo todo ressignificar a sua interpretação dos fatos, a sua interpretação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e também entender que cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa foi criada de um jeito e não é porque você pensa de um modo que todo mundo vai pensar daquele modo. Por isso que o mundo é tão diferente, as pessoas são tão diferentes, tanto fisicamente quanto emocionalmente, quanto em opinião, quanto em fala, quanto em atitudes. Cada pessoa cria as crenças de acordo com que ela é exposta, envolve crenças vindo da família, do colégio, da faculdade, da sociedade
que a pessoa está incluída, da religião. Então, tudo isso aí vai delimitar algumas crenças que muitas vezes a gente tem e às vezes nem sabe que tem. E era isso, pessoal. Vou pedir para vocês refletirem um pouco sobre isso, sobre a diferença entre o acontecimento e a sua interpretação desse acontecimento, observando sua vida de uma maneira geral, observando em que situações você se frustrou porque criou expectativas, sabendo que ninguém é obrigado a agir da forma que você quer. Você que criou aquela expectativa relacionada a alguém ou uma situação, e tá tudo bem. O importante, o primeiro passo é ter noção disso e começar a se policiar. De preferência, não criar expectativas, mesmo que a primeiro momento seja algo difícil, mas como tudo na vida é um hábito. Devagar a gente vai aplicando e vendo esses retornos na nossa vida. Quando a gente cria o hábito de ser um pouco mais realista e não criar expectativa em nada, esperar ser surpreendido quando alguma coisa acontece e a gente não estava esperando e não esperar algo propriamente dito, porque quando a gente cria expectativa, a gente pode se frustrar, e quando a gente não cria expectativa, a gente pode se surpreender com os resultados, que muitas vezes fogem até da nossa linha de raciocínio mental. Era essa a ideia de hoje, era esse o assunto do vídeo. Espero do fundo do meu coração que você reflita um pouco sobre isso e leve tudo para a tua vida que faz sentido para você, o que não faz sentido do que eu falei, ignore, mas o que faz sentido eu peço do fundo do meu coração que você observe, reavalie na sua vida e comece a aplicar para você ter uma vida mais tranquila, sem estresse, sem ansiedade, sem noia, sem preocupações e, de preferência, sem criar expectativas para não ficar se frustrando a todo momento. É isso, um beijão e até a próxima!